podcast Saiba Mais, o podcast que aborda assuntos aí da engenharia civil, elétrica, mecânica, ambiental, engenharia de produção. É o podcast Ponte do Conhecimento, onde você é convidado para assistir os vídeos. No nosso caso, cálculo técnico, né? Hoje aí, com o assunto de engrenagens, um assunto interessantíssimo, que é muito interessante aí, né, durante questão de manutenção, para se visualizar algum eventual problema aí com engrenagens, né? Então é um assunto aí de cálculo técnico, atendendo a pedido de alunos. Você, nesse instante, está convidado aí a participar conosco, a visualizar o vídeo, posteriormente a estar pontuando alguma questão, estar trazendo alguma experiência sua durante algum serviço relacionado à engrenagem. Você acadêmico, você visitante, é livre para interagir, para comunicar também, porque aqui é o ponto de conhecimento, aqui é lugar de se compartilhar conhecimento, tá? E eu acredito que em algum momento aí de estudo, de prática, de campo, você tenha visualizado pelo menos algumas dessas 9 principais engrenagens aí, a Spur Gear, a Spora, a helicoidal, a Bevel Gear, que é a cônica, a cremalheira, o Worm Gear, ou a espinha de peixe, a interna, ou mesmo a planetária, enfim, você já deve ter visto a iPod aí, alguma dessas engrenagens aí, e chama atenção, e certamente você quis, como nessa imagem aí, bater o olho e entender o que é um virabrequim, o que é um cabeçote, o que seria uma junta cinética, onde é que seriam os pistões, onde é que seria o eixo, onde é que seria a engrenagem das marchas, a intermediária, a engrenagem que estaria ali acoplada ao motor, não é verdade? Eu tenho certeza que essas perguntas aí permeiam aí a curiosidade do acadêmico, do visitante, e a gente está aí para a gente tentar entender a relação das engrenagens aí. Entre aquelas 9, pessoal, eu vou abordar 4 das mais interessantes aí. A primeira delas, que está na nossa lista, é a Spur Gear, né? Ela é para movimento rotativo entre eixos paralelos, né? Estando em paralelo aí, a Spur Gear aí é uma das principais. Temos a engrenagem cônica, né? A Bevel Gear, né, no inglês, e como se percebe, ela faz uma rotação na vertical, uma rotação na horizontal. Então o conceito dela para transmitir movimento aí rotativo entre eixos que se interseccionam, tá? Temos também aí na sequência, ó, a helicoidal gear, né, que é para transmitir movimento rotativo entre eixos paralelos e não paralelos. Eles podem ser paralelos e não paralelos, interessantíssimo. E para finalizar, não menos importante, temos aí a coroa sem fim, que é a Worms Gear and Worms, que é transmitir movimento rotativo entre eixos não paralelos que não se interseccionam. Interessante ela, por sinal, viu? Contudo, pessoal, na nomenclatura de desenho técnico, nós temos aí alguns termos aí que não custa nada representar, pode ser assunto de um outro momento, mas nós teremos aí, quando a engrenagem estiver em contato, em atrito com a outra, o ponto de contato, o eixo tangencial, o eixo radial e a linha de ação, tá bem? No exemplo que trouxemos hoje aí, no próximo slide, iremos ver aí uma engrenagem que seria representada por essa aqui como se tivesse 7 dentes, uma intermediária com cerca de 20 dentes e a que seria acoplada ao eixo, que seria com 30 dentes, tá bem? Então preste atenção nesse momento, anote aí, fique atento que essa aula é muito interessante, ok? Então vamos lá. Como que se determina a relação entre engrenagens? Na engenharia mecânica, a relação de engrenagens ela é medida da relação entre velocidades rotacionais de 2 ou mais engrenagens interligadas. Em geral, pessoal, olha ali, se a primeira que é a que está recebendo a força e a energia aí no motor, a segunda vai estar ligada ao eixo. E a gente expressa esse conceito na relação T2 dividido por T1. Opa, por aí já se percebe que teremos que dividir aí, na verdade, uma engrenagem por outra, onde T1 é o número de dentes da primeira e T2 é o número de dentes da segunda, ok? No nosso caso, nós vamos colocar uma engrenagem com 30 dentes e uma com 20 dentes, conforme se observa no exemplo aí, tá? Aí o nosso cálculo de cara ficaria assim, ó, dividindo-se 30 dentes da engrenagem maior, que é essa que está destacada em verde, ok, pessoal? Por 20 dentes, por essa que está destacada em vermelho, nós teríamos 1,5. Então, eu estou falando aí, ó, que dividindo o número de dentes de uma pela outra,
né, dividindo o da segunda pela primeira. Dividindo 30 sobre 20, encontraremos 1,5. Mas essa relação aí eu representei em forma de fração para facilitar o teu entendimento, para que fique mais fácil. Contudo, pode ser representado sob forma na relação x sobre y, de número decimal, enfim, você fica à vontade. E a disciplina de cálculo técnico é uma disciplina muito ampla, muito vasta, que nos permite conhecer um pouco de potenciação, radiciação, representação com frações, número misto e diversas conversões aí. Aí, dessa maneira, pessoal, é necessário, para a gente não ficar só com duas engrenagens, entender que essa engrenagem aqui maior de 30 dentes seria a que se ligaria ao eixo. Essa daqui de 20 seria uma intermediária, como se fosse aí num carro aí, aqui seriam as marchas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e a ré, que é que verteria, né, o sentido de rotação. Mas eu estou chamando a atenção agora que foi colocada, essa daí que teria 7 dentes, que seria essa daí destacada em vermelho, tá? Então eu estou comentando aí com vocês que o cálculo que está sendo demonstrado aí na imagem está o seguinte, ó, 30 dentes da engrenagem maior do eixo, dividido-se por 7 dentes, que é a engrenagem que está acoplada ao motor, nós teremos 30 dividido para 7, 4,3, essa relação aí, tá bem, pessoal? E nesses casos, o que acontece aí, ó? Nesses casos, a primeira continua sendo a que estaria ligada ao motor e a última é a que se conecta ao eixo, né? E tem a intermediária entre as duas, né? Elas são usadas aí para inverter a rotação, que é como se fosse a marcha ré, ou para interligar engrenagens que não podem ser diretamente ligadas, tá? Mas para fins de conhecimento, como é que é feito? Ó, só repetindo aí, eu vou pegar a engrenagem do eixo, 30 dentes. A intermediária aí, que seria a intesa das marchas, 20 dentes, 30 sobre 20, 1,5. E agora, na mesma linha de raciocínio, eu vou dividir aí 20 dentes da engrenagem intermediária para a engrenagem que for acrescentada de 7 dentes, aquela que é a principal, que está ligada ao motor, 20 sobre 7, eu vou ter uma relação de 2,9. E o que vai chamar a atenção agora, nesse momento do cálculo aí, ó, é que se eu nem dividindo 30 sobre 20 deu 1,5 e 20 sobre 7 resultou em 2,9. Mas se eu multiplicar 1,5 da primeira relação por 2,9, eu vou chegar num total de 4,3. Então eu estou dizendo isso aí, ó, divide o número de dentes da primeira e da última engrenagem, no caso de sistemas com duas engrenagens, apenas a que está diretamente ligada ao motor e a que está ligada ao eixo é a que interessa, né? Por enquanto essa intermediária não está sendo colocada em questão, e dividindo a segunda pela primeira, né, que é o passo aí a gente vai chegar nesse número. No nosso exemplo, encontraríamos a relação dos 30 dentes da engrenagem maior, dividindo dos 30 dentes dividido pela do eixo, ó, 30, que é dessa engrenagem aqui maior. Se eu pegar a primeira, descartar a intermediária, dividir 30 sobre 7, eu vou ter 4,3. Viu? Então, se eu descartar essa intermediária aqui, ó, e dividir 30 dividido por 7, que é da intermediária aqui, eu teria uma relação de 4,3. Assim como, né, para provar que tudo aí se encaixa, que tudo aí está correto as explicações, eu fazendo no passo a passo, 30 da primeira, da do eixo, dividido sobre 20 da intermediária, eu vou achar 1,5, e 20 da intermediária sobre 7 da do motor, eu vou achar 2,9, portanto, 2,9 vezes 1,5, eu também encontro 4,3, tá? Então, é muito interessante, tá? Olha lá, e a conclusão que a gente chega é isso, ó, significa que a primeira engrenagem, que é a que está acoplada ao motor, tem que gerar 4,3 vezes em relação a que está girando com o eixo, que ela é bem maior, o que faz sentido, né? Enquanto a do motor ali com 7 dentes gira 4,3 vezes, a que fica acoplada ao eixo gira uma única vez, tá, pessoal? E assim, ó, só para encerrar aí algumas observações, o seguinte, ó, se você deseja calcular essa engrenagem aqui, ó, que é intermediária,
Nesse caso, você vai calculando, sempre nesse estilo aí, a segunda dividido pela primeira. Né? No nosso exemplo, as relações das intermediárias são 20 sobre 7, que é a intermediária com a do motor, 2,9. E 30 sobre 20 é igual a 1,5. Nenhum desses valores é igual a 4,3, só que quando eu divido, eu multiplico, né? 1,5 por 2,9, eu acho 4,3. Assim como se eu dividir 30 sobre 7, eu vou achar 4,3, tá? Em geral, as intermediárias, quando multiplicadas entre si, terão o resultado da relação geral das engrenagens, tá? Então, só para concluir aí, eu também estou dando uma palhinha, estou dando uma pequena explicação aí acerca do cálculo das rotações por minuto, da velocidade do cálculo de engrenagem, né? Como calcula as RPMs. Eu estou estabelecendo aí no nosso exemplo o seguinte, que a engrenagem que está acoplada no eixo, essa de 30 dentes, ela gira a 130 rotações por minuto. Em 1 minuto eu estou considerando que ela gira 130 vezes em relação a essa das 7 dentes do motor, tá? E o comentário que eu estou fazendo aí é que o usual desse cálculo é usar a unidade de rotação por minuto, RPM. No sistema de engrenagens, a primeira engrenagem tem 7 dentes, que é a que está no motor, e ela gira a 130 RPM, né? Seguida pela de 30 dentes. Com essas informações, vamos encontrar, na verdade, só corrigindo aí, a 130 RPM é a do motor que está ligado. Eu falei errado aí, que não seria essa a que está acoplada dela, não. É a do motor que eu estabeleci a relação de 130 RPM, tá? A fórmula, pessoal, é S1 vezes T1 é igual a S2 vezes T2. Então eu vou substituir os valores. O que está representando a S1? S1 representa a velocidade de rotação da primeira engrenagem. T1 representa o número de dentes da primeira. S2 e T2 representa a velocidade e o número de dentes da segunda engrenagem. Com as informações isole a incógnita, obteremos 130 rotações. S1 vezes T1, 130 RPM, vezes 7, né, que é a velocidade, a gente já tem 130. E o T1 representa o número de dentes dela, da que está acoplado no motor, 130 RPM, que o programa me passou o dado. Por 7 dentes, vai ser igual a S2 vezes 30, porque aquela lá, a que está no eixo, tem 30 dentes. Então, como a gente está procurando o S2, vamos buscar, e a gente poderia buscar o valor de outra variável. Olha como é que fica o nosso cálculo aí, 130 RPMs vezes 7, que é o número de dentes da engrenagem. Isso aqui é os dados da primeira engrenagem, da que está acoplada ao motor, é igual a S2, que é a segunda engrenagem, vezes 30. 130 vezes 7, eu estou colocando que o cálculo deu 910, e S2 vezes 30, aí eu vou colocar, eu vou isolar o que eu estou procurando, né? Eu vou dividir, já que eu estou multiplicando, eu vou passar para o primeiro termo dividindo, e vou fazer as conversões. 930 dividido, 910, perdão, dividido por 30, eu encontro 30,33 rotações por minuto, que vai ser igual a S2. Portanto, descoberto o mistério, essa engrenagem de 30 dentes, enquanto a primeira aqui, a de 7 dentes tem 130 RPMs, a segunda, que tem 30 dentes, ela terá 30,33 RPMs, tá? E o cálculo foi feito aqui no cantinho, 130 RPMs vezes 7, S2 vezes 30, 910 por 30, 30,33, achamos aí a velocidade da engrenagem intermediária, tá bem, pessoal? Isso aí faz sentido, né? Porque a segunda engrenagem é bem maior, logo ela gira bem mais, enquanto a primeira ela gira a 130, por ser menor e está acoplada ao motor, tem que ser mais rápido. A outra vai girar 30,33 vezes, tá bem? Por ela ser maior, por ela ser mais lenta, viu? Então é basicamente assim que a gente calcula o RPM, é dessa forma aí, conforme eu mencionei nessa imagem aí, que está muito interessante. Pega o número de dentes da que está acoplado ao eixo, divide pela intermediária, 30 sobre 20, achei 1,5. Se eu pegar a intermediária com a que está acoplada no motor, 20 sobre 7, 2,9. 2,9 vezes 1,5, eu vou encontrar 4,3, assim como eu encontraria
se eu dividisse, descartasse a intermediária e fizesse a de 30 dentes dividido pela de 7 dentes, eu também encontraria 4,3, tá? Então, dessa maneira aí, eu estou encerrando a aula de hoje, viu esse podcast aí, e nesse instante é o instante que você fica à vontade, nesse instante é o instante que você fica à vontade aí para dar um like, marcar que gostou, você pode comentar, pode e deve comentar, tirar dúvidas, pontuar questões, pode compartilhar com amigos, com o pessoal do curso, com o pessoal da faculdade, né, com pessoas conhecidas aí, com estudantes aí de uma maneira geral, e você pode se inscrever no canal. Eu te aguardo aqui, né, para a gente tá sempre aí falando sobre inovações tecnológicas e temas relacionados aí, para a gente descomplicar temas relacionados aí à engenharia civil, elétrica, mecânica, ambiental e até de produção. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.